Agora são 20 horas mais 44 minutos e nós estamos aqui no site da TV Notícias do Povo, ouvindo as melhores canções gospel. Para você que está em casa, muito obrigado pela sua participação. Eu vou até as 22 com você, levando sempre as melhores canções gospel. E hoje nós estamos ouvindo aqui as melhores românticas aquelas que interagem. Boa noite, Brasil, boa noite, Simões Filho, boa noite a todos vocês que estão com a gente aí. Nós vamos até as 22 horas, eu e você, levando sempre as melhores informações. Mas enquanto isso, você curte todas as nossas programações através das canções. E agora que nós estamos ao vivo, quero mandar um abraço aí para toda a galera que está em Simões Filho, para você que está participando com a gente nesse momento que você já conhece, né? Que é o momento aqui do nosso rádio MIAB. Para a gente sempre é muito bom estar conversando com você e falando com você. Você que está nessa tela comigo, você que está nessa, você que está nessa aqui. Nós estamos aqui nas plataformas digitais através do YouTube e também nas plataformas do @ lá no Instagram, TV Notícias do Povo, levando para você sempre aquilo que você gosta de ouvir, que são as melhores canções. Até as 22 horas eu vou estar com você no ar, levando para você as melhores canções gospel. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado a todos vocês que estão com a gente. E os nossos telefones até esse momento aqui não param, né? Pessoas pedindo orações, outros pedindo louvores. A cidade de Lauro de Freitas está ligadinha com a gente aqui na programação do rádio e também nas plataformas digitais. Muito obrigado por ter vocês aqui. Prazer, Cristiane entrou também aqui nesse momento, está também assistindo aqui na plataforma do Instagram. E eu quero mandar um abraço aí para toda a galera de lá de São Francisco do Conde. A audiência lá sempre é constante, onde a gente sempre leva para eles as canções gospel, os momentos excelentes que é das canções gospel. Eu quero mandar um abraço aí para a Splash Lanche, que fica aí localizado na cidade de Simões Filho, bem ali no Parque Continental, ao lado daquela empresa de ônibus que vocês todos já conhecem aí na cidade de Simões Filho, certo? E a gente está aqui mandando um abraço para Gesias da Splash, a Splash Lanche e restaurante também. Se você quiser tomar aquele café da manhã, já sabe, né? Na Splash Lanche você tem tudo de bom, uma qualidade especial. Aliás, ele é um dos nossos patrocinadores da nossa programação do site da TV Notícia do Povo, do podcast Redação Nacional. Nós estamos aqui no outro estúdio, levando para você aqui no rádio. Mas essa semana nós vamos estar no podcast com Romário Santos, levando muitas informações. Nós vamos estar com alguns prefeitos, vereadores, pessoas que têm esse entretenimento de apresentar o seu trabalho. E o site da TV Notícia do Povo, pela misericórdia de Deus, eu digo que tudo é misericórdia de Deus, nunca querendo ultrapassar ninguém, mas acreditando no nosso trabalho. Trabalho que já vai há quase 9 anos aí na cidade de Simões Filho, na região metropolitana. E a gente tem levado as melhores canções gospel através do nosso trabalho do Rádio MIAB, que você está ligado agora na plataforma aqui do @ TV Notícia do Povo, mas aqui na plataforma do rádio, para vocês que estão lá no site, que é o www.tvnoticiadopovo.com.br. Aos nossos patrocinadores também, Hugo Modas, você que está pensando em construir, já sabe também onde construir, na Emanuel Materiais de Construção, onde você encontra blocos, telha, cimento, todo tipo de ferragem você encontra na Emanuel Materiais de Construção. Mas na hora de se vestir bem, a Hugo Modas leva para você algo que deixa o seu look realmente
daquela forma que você quer. Então a loja, ela fica localizada lá no distrito de Mapele, um bairro que é localizado na cidade de Simões Filho, ao lado da barbearia do Danilo. Você chegando lá na Hugo Modas, falando que você tem visto e ouvido a programação do site da TV Notícia do Povo, pode ter a plena certeza que o valor que esteja lá, ele vai dar aquele precinho bacana para que você possa se vestir. Hugo Modas, eu aproveito e mando um abraço aí para toda a galera de Mapele, que está ligada com a gente aqui nas 3 plataformas que nós estamos. Nós estamos aqui no Insta, nós estamos aqui no YouTube, e nós estamos no Facebook, nós estamos lá no rádio Miab. Para você que faz rádio, para você que faz a apresentação, você já sabe, né? Na hora de divulgar todo o seu trabalho, você entra em contato com 7592021345. E a gente sabe fazer as divulgações para que você cresça, para que você estabeleça um projeto melhor. Sem propaganda fica tudo difícil, porque a propaganda é a alma do negócio. Mas daqui a pouco eu vou estar comentando sobre alguns trechos da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que alimenta a nossa vida espiritual. É a única resposta que eu tenho, e tenho a plena certeza que esse Deus que nós servimos, ele pode todas as coisas. Deus é o Deus que muda e controla tudo. Porque primeiro que a Bíblia diz que nós devemos confiar nele. Às vezes o homem confia no outro homem, e a Bíblia diz não devemos fazer esse tipo de aproveitamento, de estar acreditando, porque o homem é falho, o homem ele comete todos os seus erros. A única coisa que a gente percebe no homem é que ele continua querendo tentar ser Deus, e ninguém pode tentar ser Deus, porque Deus nunca deu a sua glória para ninguém. Deus, ele trabalha de forma diferente, e ele cuida de cada um de nós da forma como a gente realmente conversou com ele nas nossas orações. E o tema de hoje, eu vou abordar para vocês, no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vou abordar esse tema para que você entenda por que Deus estabeleceu na vida de Davi e na vida de outros homens que realmente tinha a capacidade de ser melhor, mas desistiu para acompanhar o Mestre Jesus. Exemplo de Pedro, todo mundo conhece que era um grande pescador. A Bíblia diz que antes de Pedro conhecer a Jesus, ele era empresário da pesca. Pedro, ele vivia daquilo que o mar lhe produzia, e ele negociava, e Pedro tinha uma vida muito satisfatória financeiramente. Há quem diga que alguns discípulos que seguiam a Jesus, eles eram miseráveis, pobres, necessitados. Nem sempre. Discípulos que seguiram a Jesus, eles tinham a sua vida, e de modesta parte daquela época, uma vida bem aconchegante, uma vida bem produzida. Porém, quando Deus chama, o homem pode estar no alto do topo, o homem pode estar lá embaixo, o homem pode estar caído. Quando Deus ele dá o aviso de alerta para ele querer usar esse homem, nós não temos que fechar essa oportunidade. Então Davi era um dos tais que estava tomando conta das ovelhas, enquanto seu pai Jessé tinha outros demais filhos que estavam vivendo de momentos que era satisfatório. Primeiro porque a família de Jessé era uma família de 9 irmãos, e todos que ali estavam tinham uma trilhagem diferente. O único que era diferente totalmente era Davi. Davi era simples, pequeno, sardento, certo? Ruivo, e não tinha muita aparência nem muita formosura para estar. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, ele não escolhe o homem pela aparência, mas ele escolhe o homem pela misericórdia. Então Davi, ele estava vivendo momentos lá no campo, tomando conta daquilo que Deus tinha lhe propiciado através do seu pai Jessé. Ele tomava conta das ovelhas, e um certo dia ele não sabia que ele seria o escolhido para ser o rei de Israel. O que eu quero testemunhar aqui nesse momento dessa palavra, que é uma reflexão para todos nós, é que você tem que entender que a nossa vida ela é direcionada por Deus e não pelo homem. Às vezes existem alguns homens aí que querem se direcionar parecido com Deus. Criam-se tapetes vermelhos, cria baluartes diferentes, mas eles nunca vão ser Deus, porque ele é criatura, é obra que foi feita pelas mãos do Todo-Poderoso.
E a Bíblia diz que Davi se encontrava no campo tomando conta das ovelhas. E Deus precisaria escolher alguém que fizesse a diferença para tirar Saul. Conhece Saul? Saul foi escolhido pelos homens e não por Deus na época. Só que Deus permite, porque Deus ele respeita o nosso direito de ir e vir. E ele respeita o livre-arbítrio das nossas escolhas. Saul foi escolhido pelo povo para ser o rei daquela época. E Samuel, naquela época, já era bem velho. Quando o povo chegou na porta de Samuel dizendo que queria um rei. E Samuel disse que vocês esperassem um pouco a vontade de Deus. O povo se levantou e disse que não tinha nada com vontade. Eles queriam um rei. E esse rei foi escolhido Saul. A princípio, Saul trabalhou de uma forma que deixou o povo bem satisfeito. Mas com o passar do tempo, Saul ele começou a tributar coisas diferentes daquilo que Deus não conceituou com ele, dando aquele tipo de resposta, dando um tipo de entretenimento que não era vantajoso para sobreviver e viver. E a Bíblia diz que era um momento muito difícil para a vida de Samuel naquele momento, quando ele realmente estava vivendo o momento de fazer a escolha do grande rei. E o povo exigia, na verdade, que o rei fosse escolhido para ser o representante de Israel. Deus concedeu a oportunidade através de Samuel. Só que com o passar do tempo, Saul perdeu aquilo que ele tinha de melhor. Ele ficou orgulhoso, ele ficou prepotente, ele se sentia que ele já era o melhor de tudo. E Deus ele conhece o ser humano, ele conhece o homem e ele vê a necessidade que o homem precisa para ser algo diferente. Então a Bíblia diz que naquele momento o Senhor deu oportunidade a ele e ele já não estava mais vivendo aquilo que Deus tinha lhe proporcionado. Deixa eu te dar um exemplo para que você possa compreender nesse momento. Deus escolhe, Deus dá o poder, Deus dá a estabilidade, Deus dá a consciência e Deus dá até a força de vontade e segura na mão do homem dizendo: você vai dominar isso. Mas com o passar do tempo o homem se sente prepotente, ele se sente orgulhoso, ele se sente que ele é o bacana. O bacana é porque nós usamos aqui na Bahia essa expressão. Ou seja, em outras palavras, ele se sente que ele não precisa mais de ninguém e que ele vai caminhando, andando, vivendo da forma dele e que tudo está voltado para ele. Só que Saul se esqueceu que a permissão de Deus foi diferente da escolha. Você tem que entender uma coisa. Deus permite, mas muitas das vezes não é a escolha de Deus. A permissão de Deus é por causa do respeito e da sua palavra. Porque Deus ele entende que quando ele quer algo para mim, algo para você, algo para todos nós, ele escolhe. Mas se você não der a autonomia para Deus entrar na sua vida e trilhar um caminho, já não vai ser mais a escolha dele, vai ser a escolha sua. E todas as consequências que vier, você não poderá culpar Deus daquilo que realmente você está vivendo ou que você está passando, porque a escolha foi sua. O povo escolheu Saul através do comando de Samuel, aonde Samuel naquela época era o representante legal de Deus lá em Israel. Só que Samuel estava orando, esperando em Deus quem seria realmente o escolhido de Deus. E Deus não tinha ainda falado com Samuel, porque Deus ele trabalha no silêncio. E o silêncio de Deus é voltado a uma questão muito apropriada. Quando eu falo apropriado é o seguinte: Deus separa tudo, tira tudo que não presta e escolhe aquele para que realmente possa pelejar e viver aquilo que ele realmente tem trabalhado. Então o que aconteceu? Na proporção que Samuel disse para o povo: seja feita a sua vontade, Saul passa a ser o rei, Saul passa a viver como rei, Saul tem todas as prioridades, mas Saul se esqueceu de glorificar a Deus. E diz a Bíblia que com o passar do tempo ele começou a perder a autonomia, a credibilidade, a autoridade. Ele não tinha mais a força que ele tinha como rei. As pessoas não mais o respeitavam.
e ele já estava perdendo o fôlego e chegou ao final de perder mesmo. Só que Davi era da família de Jessé. Davi acompanhava toda a história e Samuel era vizinho do próprio Jessé. Uma certa feita, Deus se manifesta de madrugada e conversa e bate um papo com Samuel. 3 vezes chamou ele. Na terceira vez, ele diz: eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor quer? Aí Deus disse para ele: olha, vá na casa de Jessé, porque lá eu vou escolher um novo rei para Israel. Olha a promessa: vou escolher um novo rei. Quem está dizendo que vai escolher aí agora é Deus. Não é Samuel. É Deus que chama a Samuel e diz para ele: leva consigo azeite e leva o chifre. O azeite simboliza a presença do Espírito. O chifre simboliza a força. Para você que está me assistindo, para você que está me ouvindo, eu quero dizer para o seguinte: se você pegar um chifre de qualquer animal, você vai ver a força que tem, até para você cortar, até para você fazer uma peça, um artesanato, é muito forte. Então, naquele momento, o simbolismo era importante, porque Deus trabalha com muita simbologia. E aí o Senhor disse: vai até a casa lá de Jessé, porque lá te mostrarei alguém que você vai escolher para o reinado. Desculpa. Então aquele momento, para Samuel, foi um momento que realmente ele parou para refletir o que Deus realmente iria fazer e estabelecer. A Bíblia diz que Samuel chegou até a casa de Jessé e lá foi apresentado todos os filhos dele. Na visão de Samuel, qualquer um daqueles filhos seria o rei de Israel, porque tinha todas as qualidades e o perfil. Eram homens altos, fortes, lutadores, técnico em lutas, e tinha aparência. É o que as pessoas hoje julgam mais pela aparência do que pelo ser humano que é. E eu posso dizer isso para você: se você hoje chegar em qualquer lugar e se apresentar bem, você será o destaque para aquelas pessoas, porque o homem enxerga com os olhos e Deus enxerga internamente a vida do homem. Aí a Bíblia diz que Deus falou no ouvido de Samuel, disse: nenhum desses aí é ainda escolhido. Pergunta a Jessé, pergunta a ele se ele não tem mais um filho. Naquele momento, Samuel olhou para si mesmo, olhou para todos que estavam ali e disse-lhe: Jessé, você tem outro filho? Jessé disse: tenho. Eu tenho Davi. E onde está Davi? Ah, Davi está no campo. Fazendo o quê? Tomando conta das minhas ovelhas. Assim disse Jessé para Samuel. Samuel naquele momento disse: manda chamar, porque essa mesa que está preparada aqui, ela só vai ser cuidada por nós, ou nós só vamos nos alimentar após ele chegar. Esse texto bíblico me chama a atenção. E no mundo espiritual, a gente percebe que tantas coisas acontecem com a gente, comigo, com você, e para quem eu estou falando neste momento, que muitas das vezes você perde a esperança de tudo, dizendo: eu vou desistir. A palavra não é desistir. A palavra é prosseguir. A desistência mostra a sua incapacidade para sobreviver àquilo que Deus tem na sua história. Quantas pessoas perdem de fazer algo porque desiste? Quantas pessoas desmancham um projeto que está profetizado, colocado nas suas mãos, porque achou que alguém não gostou? Não tem nada a ver com que alguém não gostou. Se você está fazendo um trabalho e tem consciência que esse trabalho está sendo bom, quem tem que ficar satisfeito é você e aquele que te colocou para você estar nesse trabalho. Naquele momento,
Jessé disse isso diante da mesa. E aguardaram. O que me faz lembrar aqui é que ninguém vai tomar posse daquilo que você tem sem antes Deus opinar. Porque a aprovação é de Deus. A aprovação não é sua. A aprovação é de Deus. Se Deus permitir, você vai. Se Deus não permitir, você não vai. E naquele momento, Davi chega do campo, suado. Naquele momento, Davi chega, olhando para todos que estavam na mesa, e viu a mesa toda preparada, toda recheada, com os alimentos de primeira qualidade, porque havia um profeta na casa do seu pai Jessé. E conforme as escrituras bíblicas, diz a Bíblia que aonde um profeta pisa os pés, cabe a cada um de nós tratar bem, ofertar o melhor. E quem estava na casa de Jessé não era qualquer profeta. Era o profeta Samuel, que um dia, junto com o povo, mesmo sem a permissão de Deus, que o povo escolheu Saul para ser o grande rei. Só que Saul já está lá doente, com espíritos lhe atormentando, e Davi era o único que iria, no momento que ele estava vivendo de tristeza, passando por decepções, passando por situações, Davi, ele tocava a harpa e deixava Saul um pouco suave. Porque Saul já tinha pecado, o trono dele já tinha caído. Deus já não fazia mais morada sobre a vida de Saul. O que eu quero dizer para você é o seguinte: não é porque uma pessoa está na igreja pregando, cantando, anunciando a Cristo que essa pessoa realmente pode estar conectada com Deus. Ó, vou botar as aspas. Não fazendo julgamento com ninguém. Mas existem muitas pessoas que já perderam o trono, já perderam a graça, já perderam a essência do Espírito. Ele está na igreja, mas ele não está perto de Deus. Ele precisa nascer, renunciar e voltar ao primeiro amor. É isso que eu quero que você entenda nesta mensagem. E naquele momento, Davi já tinha um trabalho feito na vida de Saul, de estar lhe dando atenção. Mas Davi nunca sabia, nunca passou na sua mente que ele seria um dia rei de Israel. E naquele momento, quando ele chega, Deus fala ao profeta Samuel: é esse aí o meu escolhido, unge a ele. Quando os irmãos de Davi perceberam que o profeta estava separando e escolhendo a Davi, ficaram furiosos. Você já viu aquelas pessoas que quando percebe que você está indo bem, se levanta contra você, se levanta contra a sua família, se levanta contra os seus amigos, cria contenda, cria fofoca, cria situações para ver você lá embaixo? Já aconteceu isso com você? Se não aconteceu, eu quero te dizer para você que ele se levanta dessa forma, para querer tentar destruir e denegrir a sua imagem. Porém, Deus, quando te escolhe, tudo isso poderá acontecer sim. Você não pode perder o foco do conhecimento, o foco da verdade, o foco da realidade. Você não pode perder a graça que Deus tem na sua vida. Que independente que as pessoas lhe julguem, falem, pensem, porque as pessoas estão hoje aí para julgar, falar o que eles quiserem. Mas quem conhece você, quem me conhece, só é Deus e mais ninguém. Davi nunca passou na sua mente que ele um dia se tornaria o rei de Israel. E diz a Bíblia que naquele momento os irmãos de Davi se levantou de forma fervente, mas teve que aceitar. Eu quero te dizer nesta noite, neste momento, você que está comigo no rádio, você que está comigo nessa plataforma, que muitos vão ter que aceitar o que Deus tem na sua vida, porque não é você, é Deus que quer que tudo isso que esteja acontecendo na sua vida seja feita por Ele. É por isso que eu trago a mensagem hoje aqui, para você não desistir. Tá difícil? Eu sei que tá difícil.
A luta é forte? Eu sei que a luta é forte. O desespero bate? Eu sei que bate. Mas aguarde, porque se não for provado, você não será usado por Deus. Primeiro vem as provações, depois vem as tentações, e você não pode deixar e nem liberar que o pecado, que a desobediência, ela entre na sua vida e venha viver na sua vida. Você não pode deixar, não esqueça disso. Eu estou falando com você aqui como um homem que sou diante de Deus. Independente que as pessoas nos julguem por aparência, eu sei que tem cuidado de mim, aquele que fala comigo, todos os dias me orienta o caminho certo. E eu quero te orientar que você será o escolhido para a sua atividade naquilo que Deus quer com você. Quando Davi senta à mesa, aí o Salmo 23 diz lá no versículo 7, que o óleo caia sobre mim, sobre a barba de Arão. E diz a Bíblia que ninguém sentou na mesa enquanto Davi não chegou. Ó, muitos vão aplaudir você, ó, mesmo não aceitando, mas vai ter que bater palma, sabe por quê? Porque quem te escolheu é poderoso para te dar vitória, te dar força, mudar a trajetória e fazer as coisas acontecer na sua vida. Tome posse, não desista, a palavra de hoje é essa, não desistir. Quando Davi recebe o óleo e a graça e a promessa, Davi passou 15 anos para ser rei de Israel. Só que Samuel presenciou tudo, Jessé presenciou tudo, os irmãos presenciaram tudo. Saul agora começa a receber guerra dos egípcios. Os gigantes se levantaram contra Saul naquela época para tomar a força de Israel. E a gente sabe que Saul, ele tinha a estrutura de guerreiro, a estrutura de lutador. E na trajetória dele ele tinha um currículo muito bom, só que ele perdeu a graça de Deus. E quando perde a graça de Deus, não existe tamanho, não existe força. Quando perde a graça de Deus, se esconde porque tem medo. E eu creio que você não vai ficar escondido porque você está de bem com Deus. E quem está de bem com Deus pode gritar, clamar, falar e dizer o que Deus pode fazer na sua vida. Naquele momento ele começou a receber palavras de guerra com o gigante. Só que Davi começava a observar tudo. E algumas pessoas se levantaram dizendo: Davi, mata ele e toma posse. Davi disse: longe de mim, longe de mexer no ungido que Deus assim concedera, que era Saul. Saul já não tinha mais a presença de Deus, mas a unção foi dada através de Deus na época que ele confessou que estaria com Deus. Talvez o que esteja acontecendo na sua vida é o seguinte: você um dia aceitou Jesus, confessou ter arrependimento, Deus perdoou os seus pecados, Deus começou a se manifestar na sua vida e você voltou a comer das migalhas que você comia no passado. E agora você está realmente encostado, abandonado, afastado, sem crédito e não consegue ter forças. Mas o Salmo 40 diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Salmo 91, versículo 7 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não serás atingido. O Salmo 37 diz: apressa-te, Senhor, em me abençoar. Às vezes nós temos que mudar a trajetória das nossas vidas, confessando a Deus aonde nós erramos. Aonde foi, Senhor, que eu errei? Eu quero retornar ao primeiro amor e caminhar na tua presença. Naquele momento, Davi começou a dizer ao povo que tinha que orar. E Saul começou a receber afronta do gigante. Todo mundo conhece essa história. O gigante Golias começou a afrontar a Saul. Davi naquele momento tomou posse. E Saul disse: Davi, pega os meus armamentos, pega as minhas armaduras, pega o meu capacete e vai tentar. Davi fez isso.
Só que quando Davi coloca os armamentos, coloca o capacete, Davi não aguentou nem pegar na espada, porque o tamanho dele não era o quantitativo para vestir aquele fardamento que Saul tinha. Aí Davi tomou posse, dizendo o seguinte: muito obrigado, rei, mas eu vou com as minhas armas. Eu quero te dizer para você que às vezes nós queremos ser parecido com alguém. Enquanto isso, Deus não quer que a gente seja parecido. O Senhor quer que a gente seja nós mesmos. A sua arma pode ser até pequena, mas as munições geradas por Deus será maior do que a arma que você esteja nas suas mãos. E a maior arma chama-se a palavra de Deus. Rebater com a palavra, transmitir com a palavra, quebrar com a palavra, resgatar com a palavra, profetizar com a palavra, abençoar com a palavra. É o que muitas pessoas perderam nos últimos tempos. A gente vê líderes, pastores, a gente vê pessoas que pregam a palavra de Deus, que já não vivem mais o contexto da Sagrada Escritura, da palavra de Deus. Eu vou condená-los? Não. Eu vou orar por eles. Mas o que está acontecendo é eles perderam a graça do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus já não está mais sobre eles. Foi o que aconteceu com Saul. Mas naquele momento, Davi disse: eu vou com os meus armamentos. Davi pega um estilingue, um badog. Cada cidade, cada interior tem uma expressão. Aqui na Bahia chama-se badog e estilingue. Pegou uma capa que ele levava pedras, onde ele caçava no mato, quando estava tomando conta das ovelhas. Foi até o ribeiro de um rio, pegou 5 pedrinhas, o armamento, 5 pedras, um badog, e foi até aquele momento, lá, aquele momento ele foi para guerrear, e naquele momento ele sabia que o gigante poderia derrubar ele, matar ele, destruir ele. Só que ele deixou a expressão: eu vou em nome, do Senhor. Eu quero te dizer para você, quando você acordar de manhã, fala em nome do Senhor. Quando você entrar no seu carro, fala em nome do Senhor. Quando você entrar no ônibus, fale em nome do Senhor. Quando você estiver na rua, fale em nome do Senhor. Deixe tudo nas mãos do Senhor Deus, porque Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado da sua casa. Então, confie nele. Foi o que Davi fez. O gigante, naquele momento, ficou sem entender como é que um menino daquele vem. Assim ele usava a expressão. Só que a vitória, ela está para todos nós. Eu encerro dizendo o seguinte: a vitória é daqueles que acreditam em nome de Jesus. O ar está muito gelado aqui, mas a programação continua no rádio, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde aqui nas plataformas.